continuar na nossa oração, amém? Todos os dias por Campo Grande, pelo Mato Grosso do Sul, pelo Brasil, amém? E nós, em nome de Jesus, tá? Praga alguma chegará à nossa tenda, então, em nome de Jesus, semana que vem nós já estaremos no nosso templo, adorando a Deus lá, amém? Tá todo mundo com saudade ou será que não? É melhor ficar em casa mesmo, sentadinho, ouvindo, né? Ouvindo o Reverendo Peterson, ouvindo o Pastor Márcio. Acho que é melhor, não é não? Né? Não precisou nem tomar um banho, não precisou nem só de chinelo aí mesmo, ouvindo a live em casa, que é melhor, não é não, pessoal? Mas não é assim, gente. A gente tem que guardar os princípios da palavra. Amém? Palavra de Deus. A palavra de Deus diz, já foi falado muitas vezes pra gente, nos foi revelado, que é necessário sim nós estarmos buscando a Deus no templo, sim, unidos, juntos, numa só fé, num só espírito, adorando o Senhor num só espírito. Estamos com saudade sim, né, pastora? Vai acabar em nome de Jesus essa saudade. Então, assim, nós temos que estar buscando o Senhor sim, na, no templo sim. Não por causa do templo em si, tá? Mas sim por causa da união da congregação. A união da congregação. A congregação junto, adorando o Senhor num só espírito, uma só fé, trazendo uma unção maior para a região celestial da cidade que a gente mora, do país que a gente mora, que a gente está, que a nossa igreja está. Amém? Tá? Então, temos que ter isso em mente, que é um princípio da palavra. E essa semana, em nome de Jesus, vamos declarar juntos, tá, pessoal? Que essa semana tudo isso já vai se resolver. Já se resolveu. Vamos declarar que já se resolveu essa semana tudo isso para que a gente possa estar cumprindo. E aí serve até de lição para nós, né? Que a gente venha valorizar mais o congregar, tá bom? Não está escolhendo culto para ir, não está deixando de ir no culto por qualquer situação, mas valorizar a importância de congregar. Ainda que você esteja passando alguma dificuldade, ainda que a gente esteja fraco, às vezes ainda que esteja até um certo doentinho, vamos dizer assim, disposto, ir ao culto, ir à igreja, congregar, é muito importante que esse momento sirva de lição, tá? Eu não gostaria que tivesse acontecendo nada disso. Não vou falar assim, ah, foi bom, foi de... Não, nada disso. Eu não gostaria, eu acredito que nenhum de nós gostaria, nem Deus. Mas aconteceu, amém? Então vamos tirar a lição disso daí. Valorizar a congregação, valorizar o lugar que com tanta disposição do nosso pastor, tanta batalha de fé, tá? De fidelidade de pessoas, batalha de fé para manter aquele lugar. Então, que vocês venham valorizar, nós venhamos valorizar juntos, tá bom, pessoal? Amém? E buscar sermos cristãos de verdade, amém? Cristãos que andam por fé, que creem na palavra, que creem no evangelho. Amém? Vamos mais um dia buscar o Senhor junto, tá? Deixa eu só conferir a hora. 7h32. Vamos orar então. Vamos unir em oração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós unimos em fé nesse momento, por causa do teu amor e da tua justiça. Em nome de Jesus, estenda o teu reino agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço uma força a mais de fé, para nos ajudar a crer que estamos unidos numa só fé, por meio de Ti. Opera agora a unidade no Espírito, pelo vínculo da paz, em nome de Jesus Cristo. Cria esse vínculo agora, Espírito Santo. Abra os nossos olhos para compreender a Tua palavra. Abençoe esse momento. Que a Tua verdade e a Tua unção adentrem na casa de cada um de nós agora, em nome de Jesus Cristo. Estabeleça o Teu reino. Traga luz para os nossos pés. Traga lâmpada para os nossos caminhos, revelando a Tua palavra. Nos santifica na verdade. A Tua palavra é a verdade. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa incredulidade, Senhor. Perdoa as nossas falhas, negligências. Em nome de Jesus, perdoe se fomos incrédulos.
de não acreditar no mover maior teu, Senhor. Nos ajude a crer, Espírito Santo, nos ajude a crer. E que cada pessoa que me ouve agora receba do teu auxílio, receba da tua revelação. Venha ajudar essa pessoa a sair dos seus pecados. Venha ajudar essa pessoa, Senhor, a viver o teu propósito mais intensamente. Que seja um momento de restauração. Que a cura entre agora no corpo dessa pessoa que me ouve. Em nome de Jesus Cristo. Que, Senhor, a revelação da palavra, da verdade, venha sobre nós. Nos ajude, Senhor, nesse momento. Que o Senhor receba a honra e a glória. Que a inspiração do alto recai sobre nós. E nós tratamos de te dar a honra e a glória em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, o pessoal vai entrando aí, mas já vamos começar com a palavra, tá? Senão fica muito tarde. Hoje está se falando muito, né? Porque de fato é uma data social, né? E comercial, apesar de tudo que está acontecendo, que é da Páscoa. E as pessoas falam muito sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas a Páscoa, a gente vai encontrar sobre a Páscoa nos dois testamentos, né? Vamos dizer assim. No Velho Testamento, a Páscoa ficou marcada como a saída do povo de Israel do Egito. Né? A palavra Páscoa é passagem, ou seja, quando o povo passou, né, das portas do Egito rumo ao destino, ao propósito que Deus tinha. Né? Então significa uma libertação. Né? Na verdade, o início do processo de libertação, né? Porque não foi uma libertação completa ainda naquele momento. E a gente também precisa entender o propósito dessa Páscoa, o propósito que Deus tinha para o povo de Israel, para que a gente venha compreender a mente de Deus no dia a dia. Irmãos, é muito importante a gente entender a mente de Deus em tudo que se passa na nossa vida. Entender quem Deus é e como ele age, como ele opera, quem ele é diante das situações. A gente tem que parar de esquadrinhar o Senhor. Em nome de Jesus, tá? Você que me ouve, não importa se é membro da igreja, se você é membro de outra igreja, se você é pastor, obreiro, se você não é, não tente esquadrinhar o Senhor. Tá? Não, esquadrinhar que eu falo assim, você criar um pensamento de quem é Deus. Pensa só, você ficaria ofendido se uma pessoa tiver um julgamento de você das coisas que você não é? A gente fica ofendido. Então a gente não pode esquadrinhar, tem que entender que o Senhor é uma pessoa, é um Deus que é uma pessoa que se tornou nosso Pai. E Ele tem a sua maneira, a sua mente. E Ele provou o seu amor, a sua mentalidade, ela quer trazer tem boas intenções para conosco. E Deus provou o amor enviando Jesus morrer por nós. Isso é mais do que suficiente para que a gente acredite nele. Entendeu? Então, a gente precisa acreditar em Deus, a gente precisa se afirmar na fé, nós precisamos ser pessoas em que o Senhor olhe e se orgulhe, vamos dizer assim, da nossa fé. Amém? Jesus olhou para os discípulos que não conseguiam realizar os milagres e dizia, homens de pequena fé, Jesus repreendia eles. Até quando teria que suportá-los? Que a gente não venha ouvir mais isso de Deus. Que o Senhor não venha pensar isso mais de nós, mas que Ele olhe e veja em mim, você, pessoas que creem, que acreditam nele mesmo. Amém? Vamos nos esforçar para isso, não desistir de sermos pessoas de fé. O justo viverá pela fé. Então, quando se fala da Páscoa, fala-se o quê? Que a Páscoa é a passagem. E no Novo Testamento, a Páscoa ficou marcada pelo dia da ressurreição de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, se alguém quiser acompanhar, mas se não, se for demorar muito, nem pegue, não abra a Bíblia, deixa que eu vou ler para nós, tá? Pra gente ganhar tempo. Não que eu queira fazer as coisas com pressa, tá? Mas é que para que a gente venha estar raciocinando junto na mensagem, tá bom? Principalmente quando você está aí à vontade na sua casa, a tendência é você se dispersar mais. Então, vamos evitar isso, tá? Então, 1 Coríntios 15, 29 fala assim: se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, que estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. Interessante esse trecho. O apóstolo Paulo começa a falar sobre a ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios, no versículo 20, ele fala: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Então Paulo começa a entrar no assunto ali com o pessoal falando sobre isso, sobre a ressurreição, o poder da ressurreição. Em uma outra carta, Paulo vai dizer também que a batalha dele, o esforço dele era entender o poder da ressurreição. Ou seja, o que a gente tem que aprender com isso? E nós temos que avaliar nós mesmos. Que a nossa fé ela tem que estar verdadeiramente baseada na ressurreição de Jesus. O que existe hoje no mundo, no nosso mundo atual, cada vez mais, é sempre uma visão romântica das coisas. É sempre uma visão de que as coisas elas são pelaquela aparência superficial. As pessoas às vezes não querem encarar a realidade das coisas. Então, quando chega dentro da visão do Evangelho, o que acontece? As pessoas veem de forma romantizada. Hoje mesmo foi o dia das pessoas falarem Feliz Páscoa, ele ressuscitou e tal, né? Não que isso seja errado, acho que até eu publiquei um negócio lá, Jesus é a nossa Páscoa, ressuscitou e tal. Então hoje com essas coisas de rede social, de facilidade dessa comunicação, vamos dizer assim, com as pessoas, então as pessoas falam muito isso. E às vezes as pessoas falam da ressurreição sem ter de fato uma fé na ressurreição. Irmãos, Deus trouxe essa palavra hoje para você avaliar a sua fé. Será que você crê realmente que Jesus ressuscitou dos mortos? Será que você crê? Será que isso é uma verdade para você? Será que quando você ouve ou canta aquela música, porque ele vive, posso crer no amanhã. Será que você crê? Você canta isso? Da mesma forma que o cara canta uma música, né? E os passarinhos cantam nas árvores. É uma verdade. O passarinho canta na árvore. É uma verdade para ele. E é uma verdade de fato, da natureza. Ele vê aquilo. Será que quando uma pessoa pensa num louvor, fala, quando ele vive, porque ele vive, eu creio. Ou seja, a base da minha fé, da minha vida, é a minha convicção de que Jesus Cristo está vivo. Como você imagina a ressurreição de Jesus? O que se passa na sua cabeça? Qual é a base para você acreditar ou não na ressurreição de Jesus? Como você crê na ressurreição? Que Jesus Cristo morreu, o corpo dele estava lá no jazigo lá, né, da cratera, da gruta, e aí, como diz o relato dos evangelhos, o anjo veio e rolou a pedra e o corpo de Jesus veio, né? Será que você vê a ressurreição dentro do que ela realmente aconteceu? Se você for estudar a Bíblia em vários relatos, você vai entender, 1 Pedro fala que Jesus, quando ele morreu, ele pregou para os espíritos em prisão, que estavam cativos. Isso mostra o quê? Que quando Jesus Cristo morreu, ele se entregou para morrer. Quando ele levou no corpo os nossos pecados, quando ele levou no corpo as nossas dores, quando ele levou na sua alma as nossas aflições. Salmo 22 fala de todas as aflições do Senhor. Os poderosos de Baçã estavam contra ele, né? Toda a opressão na sua alma, todo o sentimento de angústia que Jesus começou a carregar, todo o pecado do ser humano quando estava sobre Jesus, quando todas as enfermidades, as dores, todo tipo de enfermidade nos ossos, enfermidade no sangue, enfermidade na visão, enfermidade na sua língua, feridas, enfermidades nos seus órgãos internos, no seu coração, todo tipo de peso de enfermidade estava sobre ele enquanto ele estava vivo. Ele foi sofrendo tudo aquilo, pelo que a palavra nos revela. Jesus sofrendo toda aquela condenação, todo o peso de condenação, todo o peso de condenação no corpo, na alma, e o seu espírito, né, atormentado pelos demônios e condenado ao inferno.
Jesus foi levado ao inferno. Jesus sofreu ele teve os sofrimentos do inferno sobre ele. Jesus passou algo que uma pessoa que crê nele e perseverar até o fim não vai passar. Uma pessoa pode passar os piores sofrimentos aqui na terra, seja por o evangelho, seja por perseguição, seja por situações, circunstâncias. Ela pode passar o pior estágio de doença, ela pode passar o pior estágio de tormento espiritual aqui na terra, ela pode passar o pior estágio de sofrimento na sua alma, de miséria, de pobreza, de necessidade, de espancamento, de tortura. Ela pode passar o pior sofrimento, as piores situações que você imaginar, como o irmão Yun, que ficou mais de 80 dias de jejum, preso numa cadeia chinesa, simplesmente porque não quis se submeter à igreja que o governo chinês domina, porque lá na China assim, tem o governo chinês domina uma igreja e tem a igreja que é uma igreja clandestina, né, aos olhos do governo. Então o irmão Yun sofreu tudo aquilo, passou 80 dias, foi jogado no esgoto, foi espancado, foi torturado psicologicamente, pela pior tipo de sofrimento que o ser humano pode passar. Mas se ele creu em Jesus Cristo e teve o seu espírito salvo, se ele morrer aqui nessa terra, ele vai para o céu. Ele não vai passar pelo inferno. Ele não vai passar pelos sofrimentos do inferno. A Bíblia mostra isso já no caso do rico e do Lázaro. O rico foi para o inferno, mas não é porque ele era rico, tá, gente? Era porque ele era injusto, tá? E não seguia os princípios de Deus. E o Lázaro foi salvo não porque ele era pobre e foi salvo. Ele foi salvo pela sua fé, pela sua devoção a Deus. Então quando Lázaro é salvo, né, ali mostra o sofrimento daqueles que estavam no inferno, porque era uma outra questão espiritual antes da ressurreição de Jesus. Antes de Jesus ressuscitar, o paraíso estava no inferno. Foi levado. Por isso que lá em Efésios 4 fala que quando subiu às alturas, levou o cativeiro e deu dons aos homens. E nessa ação ele distribuiu uma condição, distribuiu dons, distribuiu poder, habilidades para que as pessoas salvas na terra tenham condição de trazer essa revelação ao mundo. Por isso que fala, ele concedeu dons aos homens, um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para se formar uma igreja, e essa igreja ser capaz de testemunhar ao mundo. Tudo isso foi dentro do poder da ressurreição. Então, quando Jesus Cristo morreu, de fato, depois de sofrer na cruz e entregar o Espírito, naquele momento ele entregou o Espírito a Deus para que Deus cumprisse a vontade dele. E a vontade do Pai era que ele cumprisse toda essa justiça para nos salvar. Em Isaías 53 fala que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. A Bíblia também vai nos dizer que em Hebreus 12, que pela alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz. Então ele realmente morreu de todo flagelo aqui na terra. E quando foi ao inferno, ele sofreu os sofrimentos do inferno. Mas por que Jesus pôde sair do inferno? Porque os pecados que o levaram ao inferno não eram os dele. Essa é a justiça. Lá em Hebreus 9, 27 diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso mostra o quê? Uma vez que uma alma entra no inferno, não pode sair mais de lá. Que a morte ali significa ir para o inferno. Condenação ao Sheol, né? Ao Hades. Então, mas por que tudo é conectado, gente? Tudo tem um princípio, tudo é justiça, é justo. Tudo que Jesus passou foi justo. O sofrimento dele foi de abandono real de Deus. Jesus estava esvaziado de ser Deus. Ele era um homem como eu e você. Ele tinha a possibilidade de perder a seu próprio lugar, sua própria salvação. Jesus se colocou na berlinda por você, por mim, para que nós venhamos crer. Para que você, hoje que vive o chamado de Deus, consiga viver esse chamado. Para que você receba as promessas de Deus na sua vida. Paremos de duvidar em nome de Jesus. Vamos parar de duvidar de Deus. Vamos acreditar. Quando for um momento para suportar uma situação do dia a dia, da relação com as pessoas, de obediência, obedeça, leve em conta que ele sofreu.
Por você! Quando você é repreendido, não sei por que eu estou falando isso, você é repreendido no Senhor, no seu discipulado, acredite, receba, aceite a repreensão, cresça com essa repreensão. Jesus morreu para que essa repreensão chegasse a você e você tivesse a oportunidade de ser uma pessoa diferente, alguém que faz a diferença para o bem, para cooperar com o mundo, não para ser mais um que vai destruir esse mundo. Às vezes você olha para uma pessoa perversa, podia ser você que é cristão. Às vezes você vê uma pessoa corrupta e fala assim, um sem vergonha, vagabundo, entrou num cargo público e a canetada dele lá, corrupta, deixou de que milhares de crianças morressem de fome. Podia ser você. Você poderia ter esse poder dado pelo diabo ou pela força do mundo para que você destruísse as pessoas. Podia ser você. Podia ser você alguém hoje numa posição que desse uma autorização, tivesse um poder que destruísse a vida de uma pessoa, tirasse o emprego, humilhasse uma pessoa e fizesse com que essa pessoa suicidasse. Podia ser você. Mas por que não é? Porque Jesus Cristo morreu. E mais do que isso, Ele ressuscitou. Você que está aí me ouvindo, declare aí no seu lugar onde você está. A ressurreição de Jesus é o primeiro maior acontecimento da história. O maior acontecimento da história do universo, do ser humano, do céu, tanto da família dos céus e da terra. Ressurreição de Jesus Cristo. Ressurreição de Jesus Cristo. O próximo maior acontecimento vai ser a sua volta. Então o apóstolo Paulo começa a dizer aqui, e olha como isso é importante agora, já caminhando para encerrar, você entender isso. Ele começa a discutir com eles, com o pessoal de Coríntio naquela época, porque eles estavam pondo em dúvida a ressurreição. E ele começa a dizer assim, mas se o Senhor não ressuscitou, é em vão a minha fé. Eu sou, até nesse trecho ele diz, eu sou o mais digno de compaixão. E então eu vou dizer para você, você que é cristão me ouve, se você não tiver fé de que Jesus morreu, ressuscitou, não serve para nada a sua fé. Ser crente, ser obreiro, não serve para nada. Eu estou falando de uma fé verdadeira, irmão. Estou falando de uma fé real. Quando você olha para um problema dentro da sua casa e fala, Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E as promessas são para mim, então eu posso ter sabedoria de Deus para vencer esse problema. Se você não crê desse jeito, serve, não serve ser crente, larga a mão. Paulo está dizendo assim, ó, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Tipo assim, não adianta nada eu ser Paulo. Não adianta nada eu pregar para vocês, não adianta nada eu declarar minha fé, não adianta nada. Se Jesus não ressuscitou, se a minha esperança é só para as coisas desse mundo, é para falar de um evangelho, para falar de uma palavra, é para falar que eu sou cristão agora, que eu era fariseu, perseguidor, agora não, agora eu sou junto com os cristãos. Se for só para isso, comamos e bebamos. Ou seja, ele diz no sentido assim, vou deixar de construir, nos dois âmbitos. Não adianta ser um cristão que não crê na ressurreição. E não adianta ser alguém no mundo que quer construir a própria vida sem crer na ressurreição. Ele diz assim, vamos comer e beber e esperar morrer. Não tem mais esperança do ser humano. E é isso que você precisa entender. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você crê que Jesus Cristo está vivo de fato? Por que muitas vezes você não ora para alguém ser curado? Por que você não busca o favor de Deus para te abençoar, para prover sua necessidade? Por que você não busca em Deus um caminho para prosperar? Por que você não teme, às vezes, falar mal de liderança de uma igreja? Por que você não crê? Porque você não crê na ressurreição. Por que você não teme o conselho de Deus? Busque pensar no que Deus quer para a sua vida. Um irmão chegou e falou comentou hoje comigo, já tinha me falado desse testemunho, ele vai me ouvir, ele vai saber. Que ele disse assim que certa vez ele chegou para o nosso pastor, reverendo Peters, e falou assim, eu vou mudar para tal país, vou ganhar dinheiro e tudo mais, Deus vai me abençoar. O pastor Peters falou a mente de Deus para ele, falou assim, irmão, você só pode viajar, ficar longe da sua família, se a Bíblia fala que você tem que buscar a vontade de Deus, e Deus pode te prosperar onde você está, te abençoar onde você está. E esse irmão falou que foi um período que ele ganhou muito dinheiro continuando onde ele estava. Porque essa é a mente de Deus. Porque Jesus morreu e ressuscitou para fazer esse tipo de coisa na vida das pessoas.
para fazer esse tipo de coisa na nossa vida. É temer o Senhor, é considerar o que Deus pensa. Talvez quando ele estava tomando a decisão, ele não entendia o que Deus pensava. Quando ele entendeu, ele escolheu temer e Deus abençoou ele. Porque Jesus ressuscitou dos mortos. E o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Romanos 8 fala, vivificará os vossos corpos mortais. O Espírito Santo nos foi dado para vivificar, para mudar nossa mentalidade morta, para tirar a gente da incredulidade, colocar no lugar de fé, para acreditar que Jesus Cristo cura. O Espírito veio para falar todas as coisas acerca de Jesus, para fazer nos lembrar das obras dele. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a crer que Deus vai prosperar. O Espírito Santo é aquele que vai nos guiar na verdade, vai nos guiar no que você vai fazer diante das situações, vai te ajudar a vencer o pecado, vai te ajudar a crer. Romanos 6 fala, considerem-se mortos para o pecado e vivos para a justiça. E o Espírito Santo vai te ajudar ao você olhar para você mesmo e acreditar que você está livre do pecado antes de estar. Por quê, irmãos? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Aleluia! E agora eu pergunto para você. Jesus está vivo? Faça uma autoanálise. No final da carta aos Coríntios, Paulo fala, avalie-se a si mesmo. Provem-se a si mesmo. Vejam se vocês estão na fé. Olha, irmão, quando Deus me trouxe essa palavra de manhã, eu quase preguei ela hoje à tarde, mas era para agora. Hoje à tarde foi outra palavra. Deus trouxe essa palavra, eu via muito no meu coração isso. Eu creio que Jesus Cristo está vivo, eu creio que Ele ressuscitou. Todo mundo fala da morte de Jesus, mas crer que ressuscitou é fé, é crer nessa verdade. Saber que ele morreu é fácil, todo mundo morre. Mas ressuscitar em glória, só pelo poder de Deus. E não adianta você crer que Deus é bom, irmão. Não adianta você crer que Deus sara, vamos dizer, é bom. Não adianta você falar assim, Deus é bom, sem Deus ou com Deus, né? Tem gente que fala assim, com Deus é ruim, imagina sem Deus. Sabe, um desdém, uma fé idiota até. Não adianta você ler a Bíblia. Não adianta ser crente. Não adianta ser obreiro. Não adianta pregar a palavra se você não crê que Jesus ressuscitou dos mortos. O que te barra de desistir? A ressurreição de Jesus. O que te barra de obedecer, aceitar uma repreensão? Ressurreição de Jesus. O que te ajuda a crer no chamado de Deus para sua vida? Ressurreição de Jesus. O que faz você se compadecer de uma alma e pregar o evangelho para essa alma? Ressurreição de Jesus Cristo. Você é tão maravilhado com esse amor que você tem que transmitir ele de alguma forma. Quando você fala assim, eu não mereço, mas eu vou crer para honrar a ressurreição dele. É isso, irmãos. Eu não vou me corromper porque ele ressuscitou. É por ele. Acreditar na ressurreição. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E olha a ressurreição, irmãos, presta atenção. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, as portas do céu, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando Jesus estava ressuscitando, é como se fosse um diálogo no céu entre
o inferno e o céu. Quem é esse? Abre o seu portais do céu, porque o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, porque ele pregou para os espíritos em cadeia e ele levou junto com ele um exército de pessoas salvas, onde ele levou de volta ao céu porque acreditaram nele, ainda que estivessem no inferno, creram que ele era o Filho de Deus, que era o Messias e que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ele poderia levar ao Pai. Jesus, abre os seus portais para que entre o Rei da Glória. Aleluia! Aleluia! Creia, irmão! Creia! Creia na ressurreição! Creia na ressurreição em nome de Jesus! Aleluia, Senhor, em nome de Jesus! Eu te louvo por esse momento tão poderoso, Senhor. Eu te louvo em nome de Jesus Cristo. Toca agora esse irmão, essa pessoa que ouve agora, com o poder da ressurreição. Um poder que não tenho nem noção do que representa humanamente, mas eu sei que é um poder teu. Porque Romanos 8 fala que o Espírito que ressuscitou Jesus, ou seja, ele estava se referindo ao poder que o Senhor tem, Espírito Santo. Vivificará o meu corpo, ou seja, mudará os meus hormônios, mudará o meu corpo, meu conceito, para que eu seja santo e viva no Espírito, e viva uma nova vida, pela lei do Espírito de vida, me sendo livre da lei do pecado e da morte. Então, pelo poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, eu declaro o teu poder sobre essa pessoa agora. Em nome de Jesus, repreendo o espírito do marasmo espiritual. Repreendo agora o espírito da religiosidade. Repreendo agora em nome de Jesus o espírito do medo. Repreendo agora em nome de Jesus o espírito do engano caia por terra. Em nome de Jesus Cristo. Pelo poder da ressurreição, eu declaro corpo curado agora. Você que receba cura de qualquer dor, em nome de Jesus Cristo, dor lombar, eu declaro cura agora em nome de Jesus, porque ele ressuscitou. Em nome de Jesus, todo tipo de dor, problema respiratório agora, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vejo um homem com uma dor muito forte nos ombros, eu declaro cura agora, em nome de Jesus Cristo. Problema financeiro agora cesse. Em nome de Jesus, espírito de miséria, eu te repreendo em nome de Jesus agora. Declaro o poder da ressurreição nas finanças dessas pessoas. Deus criando situações para abençoá-los. Em nome de Jesus Cristo. Ele ressuscitou, irmão. Creia. Leblessura erras. Em nome de Jesus. O intuito dessa mensagem de hoje é trazer à tona a fé na ressurreição. Avalie a si mesmo agora com a ajuda do Espírito Santo. Se você crê, feche os seus olhos e veja se você crê na ressurreição. Se você não crê, tenha um momento de arrependimento. E agora o poder da ressurreição te abraça e te inunda em nome de Jesus Cristo. Jesus, toca essa pessoa. Poder da ressurreição. Aleluias. O nosso Senhor vive. Aleluia, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o santo temor esteja no nosso coração, Pai. Jesus, nos ajude a crer. Nós te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus, pelo teu favor, pelo teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Amém, irmãos? Creia na ressurreição. Amém? Creio que o Espírito Santo atuou no nosso coração para nos orientar, para ajustar nossa fé até mesmo. Tá? Então que essa seja a ministração, a mensagem de hoje. E estamos na fé. Amém? Que domingo que vem já estaremos na igreja, adorando, cultuando o Senhor. Tá bom? E você que tiver seu dízimo, sua oferta, pode entrar em contato comigo, seja aqui pelo Messenger da página. Tá? Pessoal que tem meu WhatsApp, fala comigo direto. Irmãos, entenda algo. O templo está lá, não está tendo culto, mas está tendo despesa. Amém? Então, e você tem que ser fiel a Deus. E você tem que ofertar, dizimar, para que Deus possa te abençoar. Tá bom? Não vou fazer uma pregação sobre isso, porque já estamos encerrando. Mas seja fiel no seu dízimo, nas suas ofertas, tá bom?
Lembrando também que próximo domingo estaremos fazendo uma arrecadação para a compra das cestas básicas, a arrecadação mensal que a gente faz. Então você tem essa semana para preparar a sua oferta para que ela seja entregue no domingo que vem, até o domingo que vem. Quiser entregar durante a semana, pode estar falando com a pastora Mara, quem tiver contato com ela, ou comigo, tá? A oferta, prepara, irmão. Pega essa oferta pela ressurreição de Jesus. Prepara bonitinha essa oferta, tá? Pega ela bonitinha. Já começa desde já, separa um valor no seu coração. Trabalhe por essa oferta, pede a Deus por essa oferta, cuida dessa oferta bem bonitinha, entrega ela com todo o seu amor, seu coração para Deus, tá? Nós vamos estar comprando cestas básicas para abençoar famílias que precisam, tá bom? Ainda mais nesse momento difícil, tá? Então prepara a sua oferta ágape de amor ao próximo, tá bom? E você que tem seu dízimo, tem uma oferta, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Messenger aqui, tá? A gente vê uma forma de você poder contribuir, tá bom? Deus abençoe a todos e tchau!